Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? FTX Cripto rolando, muitos dos grandes jogadores do mundo. E a gente tem hoje Magnus Carlsen jogando contra o norte-americano Hans Niemann. Galera, muita coisa aí, olha aí, umas partidas bem legais pela frente. Vamos olhar aqui, são 4 partidas que eles vão jogar. Vamos olhar 2 delas, tá bom? Vamos nessa. Galera, eu tenho pernas, é verdade. Mas não é sobre isso que eu vim falar. Eu vim falar sobre as camisetas da Insider, galera. E por que eu gosto tanto delas? Praticidade. É muito fácil, eu já chego de manhã, já pego, não tem que escolher, combina com tudo, não tem que passar, né? Ela já cabe direitinho, já cai direitinho no corpo. Praticidade é show de bola. O Rafa, você tá ofegante com um pulo, só com foi uma bela voadora, né? Agora, o segundo ponto, galera, que eu gosto muito é a questão também da durabilidade. Você pode lavar quantas vezes for, ela não vai desbotar, ela vai estar sempre show. Lembrando também que não precisa passar, né? Então aproveita, galera. As camisetas e as roupas da Insider são tecnológicas, são o básico com tecnologia. E pra galerinha do canal Xadrez Brasil, além de tudo, tem desconto, galera. Tem o cupom aqui, Xadrez12, que você pode usar para comprar na loja. O link da loja tá aqui na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Aproveita a dica! Muito bem, galera, nessa primeira partida entre eles, Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre com o peão do rei, a favorita de Bob Fischer. A abertura aqui, C5, a defesa siciliana, cavalo em F3, cavalo C6 e aqui bispo B5, a variante Rossolimo. G6 foi jogado já fazendo fianqueto aqui o Hans Niemann, um grande mestre com quase 2.700 aqui de rate. É alguém que sabe jogar alguma coisa, né? Sabe um pouquinho de xadrez. Roque foi jogado aqui pelo Carlsen, bispo G7, torre 1 já colocando aqui suporte no centro. Cavalo em F6 foi jogado, E5 diretamente aqui pelo Magnus Carlsen, atacando o cavalo. O cavalo pula para D5 e agora cavalo C3, aqui atacando o cavalo aí no centro. O cavalo volta para C7, o bispo tá atacado, o bispo captura o cavalo ali em C6. D por C6, olha aí, né? Qual dos peões capturar? Se a gente tá aprendendo assim o lance mais instrutivo, para seguir princípios gerais, a gente fala sempre com o peão em direção ao centro e a gente seria tentado a capturar com o peão de D, né? Mas aqui o Hans Niemann fala show me the book, né? Me mostra onde é que tá escrito que só esse lance é bom. Eu também tenho outras ideias aqui. Esse lance já me ganha um tempo, eu já consigo desenvolver o bispo mais facilmente. Tem também aqui, com certeza, uma razão mais sofisticada certamente por trás de abrir aqui com o peão, mas é a questão dinâmica, né, de já poder dar atividade para as peças. Cavalo em E4 foi jogado pelo Carlsen e agora o peão de C5 está atacado, B6 protege e o Carlsen segue com esse lance aqui. Vai jogando igual o Mikhail Tal aqui o Magnus Carlsen. O que é isso? Mandou o cavalo F6 aqui na coragem. O Carlsen não está desenvolvendo peça nenhuma, ele saiu com a torre já e saiu mexendo, saiu pulando aqui com o cavalo. Que legal, né? Que legal. E aqui a ideia do Carlsen é a seguinte, né, pessoal? Se peão toma, o Magnus Carlsen capturaria com cheque, ele vai recuperar aqui a peça e tem uma posição aqui bastante interessante para as brancas, né? Por conta aqui desse rei aqui mal colocado e poderia ter seguido dessa forma, ainda com muito jogo, mas aqui talvez os ataques nessa longa diagonal pudessem dar trabalho aqui para as negras, né? Por isso a partida seguiu com rei F8 e o Carlsen, feliz de ter tirado o roque do Hans Niemann, volta o cavalo, volta correndo. Cavalo aqui em E4 e agora bispo G4, cravando o cavalo, D3 pelo Carlsen. E agora, qual que é o ponto todo, né? Por que não joga um lance como o bispo por E5 aqui? Poderia ter sido jogado, inclusive, né? Aqui, talvez o Magnus Carlsen fosse ir para uma maluquice do tipo cavalo por E5, hein? Eu queria muito ter visto isso aqui. Eu fiquei na torcida para rolar um bispo por E5, porque ele poderia deixar a dama e seguir de diversas maneiras aqui, do tipo bispo H6, depois de rei G8 cavalo por C6, atacando a dama e atacando em E7, com ataques quase de checkmate aqui. Seria muito legal isso, hein, pessoal? Aliás, como é que as pretas se defendem aqui, hein? Porque qualquer lance aqui, por exemplo, dama D7, tá vindo cavalo F6 cheque. Aqui teria que capturar e depois cavalo E7. E aqui o cavalo tá atacado, o bispo tá atacado, o Magnus Carlsen ia recuperar a peça e ficar bem aqui, né? Por exemplo, cavalo D7, não tem jeito aqui das pretas se salvarem, né?
E aqui no final das contas, 6 peões contra 7, as brancas teriam um peão a menos, mas teriam uma ótima posição aqui, provavelmente vencedora, por conta da torre que não joga, né? Como se o Magnus Carlsen tivesse uma torre a mais aqui. Então, olha só, galera, como é que pode no começo da partida já ter tanta coisa, né? Eu realmente queria que tivesse acontecido bispo por E5, cavalo por E5 aqui, ia ser uma loucura. Eu acho que o Carlsen tava nesse espírito, hein? Então aqui o Hans Niemann respeitou, seguiu com o cavalo E6, né? Respeitou aqui o Magnus Carlsen, controlou a casa de G5. O Magnus Carlsen foi para casa de G5 de qualquer maneira, cavalo por G5 e aqui cavalo não, aí também não tem, né? E aqui bispo por G5, calma, também não é assim. A partida seguiu com dama D5, pressionando lá em F3 e agora o Magnus Carlsen faz o bloqueio com o lance torre E4, mantendo a defesa do peão e bloqueando o ataque aqui para cima de F3. Ô Rafa, continua existindo bispo por E5 aí, não tem? Bispo por F3, por exemplo, seguido de bispo por E5, não daria para jogar dessa maneira? Eu acho que daria para jogar dessa maneira sim, mas o Hans Niemann vai preferindo atividade das peças, ele não quer se arriscar contra o Carlsen, segue com bispo F5. O Magnus Carlsen joga um lance aqui muito estranho, ele não jogaria isso numa partida pensada, eu acho. O lance C4. Esse lance, aparentemente não tem nada de errado com esse lance, mas ele tem um problema, ele deixa uma fraqueza permanente aqui em D3, né? O peão de D3 agora vai virar um alvo pro resto da partida. A partida seguiu com dama em E6 e agora o Carlsen, que tem a torre atacada, volta a torre para casa de E3, protegendo o peão. H6 foi jogado, tá ficando esquisito pro Carlsen isso aqui, bispo F4, G5, bispo G3 e aqui torre D8, pesando para cima do peão. Parece que o Carlsen começa a ficar sobrecarregado aqui, ele segue com H3, temos aqui rei G8 e agora A3 pelo Magnus Carlsen, meio que esperando para ver o que acontece. Rei H7, B4, tentando alguma coisa na ala da dama, tentando abrir aqui linhas para a torre poder jogar. Torre D7 foi jogado, B por C5, B por C5 e agora a dama para casa de B3. Tenta um pouco de ar aqui o Magnus Carlsen, né? A dama continua observando aqui o peão de D3, torre de H em D8 e o Hans Niemann trouxe a torre para o jogo. Essa torre ficou meio aprisionada lá por conta daquele cavalo cheque lá do Paul Morphy, lá do Mikhail Tal do Magnus Carlsen no começo da partida, mas agora ele resolveu isso, trouxe a torre de volta e ó quem tá alvo aqui da posição, o peão de D3. Tá aqui realmente desesperadora a situação aqui do peão. Torre em D1 protegendo o peão e agora a dama aqui em G6 pesando pra cima agora do peão, pesando na coluna G. Tá ficando estranho isso aqui pro Carlsen, hein? O Carlsen segue com o desesperado lance cavalo E1 tentando proteger tudo e agora H5, Hans Niemann sai disparando na ala do rei. Como é que para isso? Cavalo em F3 agora pelo Carlsen jogado. H4 atacando bispo, bispo em H2 e E6 simplesmente jogado aqui pelo Hans Niemann, né? Um lance sólido aqui, né? O lance sólido desse lance E6 aqui, porque de fato aqui era uma posição onde até o Magnus Carlsen poderia ter jogado um imediato E6 aqui, né? Ele tá com o bispo atacado, poderia jogar esse E6 atacando a torre e aqui tentando desviar um pouco da pressão, né? Por exemplo, bispo por E6, bispo E5 teria sido uma boa possibilidade aqui pro Magnus Carlsen, né? Ele acabou jogando aqui o lance bispo H2, meio que ao toque, né? E agora o Hans Niemann sabe que o lance E5 pode trazer contra-jogo para as brancas e faz o sólido lance E6. Magnus Carlsen segue com dama em C3, trazendo mais uma proteção para o peão, olhando o peão de D3, tá estranho pro Carlsen isso. Bispo F8, jogado pelo Hans Niemann, um lance misterioso, aqui o lance bispo F8, né? Porque se a ideia dele é liberar aqui a casa, a mobilidade da dama, a mobilidade para a torre e tudo mais, talvez bispo H6 fosse um lance aqui mais de acordo com a posição, né? Ameaçando um G4, dando liberdade aqui para conectar a torre e tudo mais, né? Para atacar na coluna G e tal, né? Então aqui um lance misterioso, mas é aquela coisa, desde que o lance não seja ruim e seja feito com velocidade, contra o Magnus Carlsen tá bom também. Cavalo em E1 foi jogado pelo Carlsen e agora G4 atacando na ala do rei, H por G4, bispo por G4 e agora olha a situação, a torre tá atacada, F3 foi jogado criando mais uma fraqueza agora aqui em E3, bispo voltou para casa de F5 e aqui F4, Magnus Carlsen já prevendo que tá vindo todo tipo de ataque, já bloqueia aqui com F4, bispo H6 chegou de qualquer maneira, teria sido melhor o bispo H6 direto, né? Tanto que o Hans Niemann agora acaba jogando o bispo H6, mas tudo bem, a posição dele ainda é muito boa, o Magnus Carlsen tá sendo espremido aqui, o Carlsen segue com dama em A5, indo para trás agora de um contra-jogo em C5,
mas agora dama G4. E esse lance aqui não está pressionando o peão apenas, está também atacando a torre. É aqui que o jogador aqui com pouco tempo no relógio pendura a torre, não é nessa posição? É, você sabe disso, não sabe? Sabe, eu sei também. Então a partida seguiu com torre F3, aqui o Magnus Carlsen também sabe, né? E aqui faz o bloqueio. E agora bispo E4 jogado aqui pelo Hans Niemann. Ele agora tá jogando como um mago aqui. O Magnus Carlsen começou como um mago. Ele falou, opa, você quer jogar como um mago? Toma essa. Bispo E4 agora atacando aqui a torre, atacando em G2. O peão tá cravado. Complicação aqui pra cima de Magnus Carlsen. Magnus Carlsen faz o lance do desespero aqui. Dama por C5, vai. Joga aí, tua vez. Bispo por F3, cavalo por F3, H3. Caramba, que aperto pra cima do Carlsen. O Carlsen segue com dama F2, tentando se defender, mas agora a torre por D3. Que massacre. Torre por D3, torre por D3. O Magnus Carlsen segue com cavalo E1, atacando a torre, protegendo aqui em G2. Torre por A3, limpando o tabuleiro. O Magnus Carlsen segue com dama B2. Se fosse presencial aqui, você faz dama B2, dá uma risadinha assim, bate no relógio, o cara fala, caramba, né, o Magnus Carlsen tem alguma coisa agora sensacional, aí vai vir para um contra-jogo. Mas aqui não, aqui o Hans Niemann não se assusta, volta agora com torre em E3, pressionando o cavalo. O Magnus Carlsen joga o bonito lance rei F2, né? Aqui o cavalo tá defendendo em G2, a torre tá atacada. Mas depois de simplesmente bispo F4 aqui, um passeio pra cima do Magnus Carlsen. Magnus Carlsen abandona aqui a partida. Que é isso? Não é todo dia que a gente vê uma loucura dessa, né? Uma partida assim, realmente que a gente não tá muito acostumado. O Magnus Carlsen aqui fez 84,6% de precisão e o Hans Niemann mandou bala, galera, 93,6%. Pode ver aqui que ele realmente não cometeu erros, né? Ou pelo menos ele sempre ficou melhor, né? Não ficou pior aí na partida, jogou muito preciso e mandou bala nessa vitória pra cima do Carlsen, hein? Vamos ver agora, o Carlsen vai vir nervoso na segunda partida, hein? Vamos dar uma olhada na segunda partida? Vamos nessa, vamos lá. Angry Magnus Carlsen vai jogar aqui contra o Hans Niemann. Magnus Carlsen furioso aqui, precisando do seu ponto. Essa turma campeão não gosta de perder ponto não, galera. Vamos ver então, o Hans Niemann abre aqui com o peão do rei. E o Magnus Carlsen, galera, ele tá agora encanado com a defesa francesa, né? Agora é a da vez dele. Lembra do sistema London? Ele só jogava o sistema London. Ele falava, quem que estão falando mal de quem aí, do sistema London? Passa pra cá. Começou a jogar London e ganhar de todo mundo. Os grandes mestres começaram a rever seus conceitos, né? Inclusive os que batiam no sistema London passaram a respeitar. E agora a defesa francesa, agora o Carlsen fala, qual a outra que vocês não gostam? A francesa, né? Então peraí, vamos lá. Olha isso, vamos ver então mais uma francesa aqui do Carlsen, D4, D5. E depois de cavalo em D2 aqui, o Magnus Carlsen segue com C5 já atacando o centro. Cavalo de G em F3, desenvolvendo peças, C por D4, cavalo por D4. E aqui cavalo C6 atacando o cavalo aí no centro. Bispo B5 crava o cavalo e ataca duas vezes. Bispo D7 protege. Cavalo toma e aqui o Carlsen prefere tomar de peão. Poderia tomar de bispo também, ele preferiu manter o bispo no tabuleiro. O bispo volta para D3 e o bispo vem para D6, desenvolvendo aqui Magnus Carlsen. Hans Niemann segue com dama em E2, agora temos o cavalo aqui em E7 pelo Carlsen e não em F6, onde ele estaria sujeito a garfos, ataques Tramontina e tudo mais. Não é isso, Alan Dime? Um abraço aí pro Alan Dime, chess, xadrez, ajedrez. E aqui então o cavalo E7 foi jogado. E5 atacando o bispo volta para C7. E aqui roque, e a gente tem mais uma vez o Magnus Carlsen jogando aquelas francesas com todo tipo de ataque na ala do rei chegando. Será que ele vai fazer o roque aqui, o Carlsen? Bom, ele sabe que ele precisa tomar cuidado com esses ataques. Por exemplo, o roque aqui já levaria um dama H5. É muito perigoso, galera, é muito chato jogar dessa maneira, né? Então o Carlsen prefere primeiro aqui com C5, aqui C4 foi jogado pelas brancas, evitando até mesmo um lance como C4, né? Por exemplo, se jogasse aqui um A3, de repente as pretas jogam um C4 aqui e de repente o bispo não tem mais nenhuma casa, né? Então aqui C4 foi jogado e agora bispo em C6 pelo Carlsen, cavalo em F3, D por C4, bispo por C4 e agora sim roque, uma vez que o bispo foi desviado aqui dessa perigosa diagonal de casas claras. Hans Niemann segue aqui desenvolvendo, ele poderia voltar o bispo aqui para D3, agora ele prefere desenvolver o outro bispo, primeiramente bispo em E3, e aqui o Carlsen vai para essa decisão, bispo por F3, temos aqui dama por F3 e bispo por E5, ele falou o quê?
Tá sobrando peão aí, manda pra cá. Mas nada é tão simples, porque tá caindo agora aqui em C5, o bispo por C5, mas o Carlsen agora tem o lance dama C7. Olha que bacana, né? Pressionando em H2, atacando aqui o bispo, atacando também em C4. E agora, bispo por E7 e dama por E7. Magnus Carlsen, então, está jogando com a mesma quantidade de peões, ele não ganhou peão. São bispos de cores opostas, tem pressão aqui na coluna B. Vamos ver como é que vai seguir isso aqui, né? Ô Rafa, volta aí, meu. Quando ele jogou dama C7, ele podia ter jogado bispo por H2, hein? Olha aí, os jogadores táticos já viram essa, né? Porque aqui se rei por H2, dama C7 cheque e vai capturar aqui e vai ganhar um peão, né? Poderia ter seguido realmente dessa forma, apesar de que tem que pensar o que jogaria contra rei H1. O bispo vai voltar, por exemplo, o bispo D6 vai ter que segurar uma tempestadezinha chegando aí, né? Tem uma tempestadezinha vindo aí e tudo, mas tem que tomar cuidado, esse tipo de posição é bem perigosa, apesar de que dá para se defender, né? Aqui se defendeu. Ah, Rafa, aí se deu mal as pretas porque tem G4. Aqui não, aqui cuidado, hein? Aqui cuidado. Mas é isso, galera. Então, o Magnus Carlsen preferiu não ir para essa ideia de bispo por H2, ele preferiu jogar com dama em C7, bispo por E7, dama por E7. Vamos ver esse final, então, aqui. Dama em E2 jogado pelo Nima. E agora temos aqui, mais uma vez, a dama em C7 pressionando lá em H2. G3, bispo por B2. O Magnus Carlsen ganhou um peão de qualquer maneira, né? Só que aqui sem se arriscar tanto. Porque agora o ponto é o seguinte, a dama vai desviar a defesa daqui de C4, né? Ô Rafa, não é hora então de jogar bispo por E6? É que aqui o ponto todo é que a torre tá caindo, né? Então torre de A em B1 foi jogado, o bispo volta para D4 e agora a torre de F em C1 ameaçando. Agora sim, bispo por E6 com todo tipo de ataque descoberto. Torre de A em C8, Magnus Carlsen fala, vem, pode vir, né? E aqui então a partida seguiu com dama em E4 agora. Já atacando em H7, já atacando também o bispo do Magnus Carlsen, né? Por que, Rafa? Por que ele não foi logo para bispo por E6, atacando a dama aqui e tudo mais? Magnus Carlsen provavelmente iria capturar, não, certamente ele iria capturar aqui em C1 e depois seguir com um F por E6 e jogar um final bem melhor aqui, né? Duas torres e bispo contra a dama, pode esquecer, vitória das negras no ato. Por isso, dama em E4 foi jogado, temos agora a dama aqui em D6, saiu aqui da mira da torre, protegeu o bispo e também, queira ou não, protegeu o ponto de G6, que podia ser um alvo tático. A partida seguiu com rei G2, G6, temos aqui torre em C2 e agora o bispo vem para B6 e o bispo vai para B3 propondo trocas. Torre por C2, dama por C2 e aqui o Hans Niemann tá falando, beleza, esse Carlsen aí vai conseguir empatar porque a gente vai trocar as peças e vai sobrar bispo de cores opostas, ele tem um peão a mais, mas isso aqui vai empatar, né? Vamos ver. Dama D7 foi jogado, dama em E2, aqui torre em C8, trazendo a torre para o jogo, torre em D1, atacando a dama C6 com cheque, dama em F3 e o Carlsen fala, você tá querendo que eu troque as damas e tentar levar, quanto mais trocar, mais próximo do empate você tá, né? O Hans Niemann fala isso mesmo, tá errado. Dama por F3 aceitando as trocas, que é isso? É só o Magnus Carlsen mesmo, né? Aqui levando para um final de bispos de cores opostas, rei por F3, torre C3 cheque, rei E2 e aqui G5, Magnus Carlsen já começa a ativar a maioria de 4 peões contra 3 na ala do rei, vamos ver isso. Torre F1 foi jogado, rei G7, aqui torre em D1, G4, ô louco. Aqui H3 foi jogado, torre em F3 e o Carlsen já encontrou uma maneira de pressionar aqui o Hans Niemann. Torre F1 defendendo e agora H5 trazendo proteção para o peão toma, e rei E1 aqui. E as brancas estão completamente dominadas aqui, rendidas, né, tendo que defender o peão de F2. O Magnus Carlsen aproveita para melhorar a posição do peão, A5, rei E2, rei F6, as brancas estão dominadas, rei E1, rei E5, rei E2, F5, rei E1, rei D6, rei E2, pagando para ver, falando o que esse Carlsen vai fazer, E5, peão na casa clara, bispo em G8 e agora bispo em D4, bispo em F7, E4 avançando, bispo em G8, rei E5, bispo em F7, qual que é o plano do Carlsen? Finalmente ele está na condição ideal e ele segue simplesmente aqui com o peão para E3, olha só que bacana, que instrutiva a manobra aqui do Carlsen, né? Agora, tem jogador aí que já tá vendo bispo por F2 aí, né? Bispo por F2, torre por F2, torre por G3, como é que para esses peões passados e tudo mais, né? Então, se você enxergou até aqui essa continuação, parabéns, você, caramba, realmente entendeu a força
dos 3 peões passados e conectados certamente seria muito, muito forte. O Carlsen também certamente sabe disso, mas ele viu um caminho seguro, preferiu jogar com E3, partida seguiu com F por E3, torre por E3, rei F2 e aqui rei F6 atacando o bispo. E agora para onde é que vai esse bispo? Cuidado, porque tá vindo todo tipo de ataque descoberto. Então o bispo em H5 meio coberto ali, rei G5 e agora para onde vai esse bispo? Não tem casa, perdeu o bispo. Torre em H1 tentando defender o bispo, torre 7, cheque, rei G2, torre 2 com cheque, rei F1, torre F2 com cheque, rei E1 e depois de torre por A2 simplesmente. Que legal esse tema aqui do Carlsen. O Hans Niemann abandona aqui a partida. Que finalização espetacular, né? Aqui são muitas ameaças. Aqui como é que você faz para proteger essa torre? Não tem jeito, né? Se ela viesse, por exemplo, a torre H4 para evitar o cheque aqui caindo a torre na sequência, provavelmente aqui bispo F2, cheque, e a posição entra em colapso, né? Bispo por G3, coisas maravilhosas acontecendo aqui na posição e a torre de repente ficou sem nenhuma casa, né? Torre H1, tá vindo torre A1 com cheque, seguido de torre toma. Espetacular o jeito que o Magnus Carlsen conseguiu aí, né, ir pra cima do Hans Niemann num final aparentemente equilibrado, né, bispos de cores opostas e tudo mais. Ele criou muita dificuldade com maestria, como ele sempre faz, né? E aqui a gente vê que realmente ele jogou nervoso. O Magnus Carlsen fez aí 95,9% de precisão, não cometeu um erro nem nada. Olha o gráfico daqui. O gráfico realmente mostra uma... E o Hans Niemann não cometeu nenhum erro, só que ele cometeu 8 imprecisões. Aqui ele basta, pro Magnus Carlsen basta. Olha o gráfico aqui, ó. De imprecisão em imprecisão, a bolinha aqui, o gráfico vai aumentando pro Carlsen, ele vai achando só os melhores lances e venceu aqui a partida, né? Mas é isso, galera. Por enquanto, 2 rodadas aqui, o Magnus Carlsen 1-1, né, contra o Hans Niemann. Então, uma vitória pro Hans, uma vitória pro Magnus Carlsen. E a gente segue, então, aí com as outras 2 partidas. No futuro eu vou postar esse vídeo pra descobrir quem é que ganhou aí esse match. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!